Progress. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Boa noite a todos e que Deus abençoe a todos, inshallah. A gente vai continuar explicando sobre o banho que a gente estava explicando, banho obrigatório, explicamos nas outras aulas, e o livro que a gente explica é o livro Nur al-Yadah, que é um livro da escola da Al-Hanafiya, a primeira escola de jurisprudência, ou a maior escola que tem no mundo islâmico. E a gente está explicando esse livro, a gente explicou, paramos nesse capítulo, que é o de hoje, o capítulo que fala sobre o que é recomendado, ou o banho, quando ele é recomendado e não obrigatório. A gente explicou as ocasiões que o banho é obrigatório. Hoje a gente vai explicar as ocasiões que o banho é recomendável, ou seja, não é obrigatório. Se a pessoa tomar o banho, é melhor, será recompensada, mas se deixar de tomar esse banho, não será criticada, nem punida e nem desobediente com Deus, o Eterno. Então, esse é o assunto da aula de hoje. Não sei se alguém tem uma pergunta. A gente está também no Zoom. Quem quiser entrar pelo Zoom, a gente também está online pelo Zoom e pelo Facebook. Isso aqui, irmãos, para quem não sabe, é específico nessa escola, não é uma opinião de todos, mas só quando tiver alguma concordância entre eles, um acordo, eu cito sempre. Ou seja, as 4 escolas são dessa opinião, concordaram sobre isso. Aí eu cito, mas o objetivo das aulas é ensinar essa escola só, que é a escola da Al-Hanafiya, que a gente explicou nas primeiras aulas como que se formou a escola, os sábios da escola, e explicamos em detalhes. E as aulas, inshallah, vão ser publicadas. Então, o autor, ele começa falando que tem 4 ocasiões, rahimahullah, que Deus tenha misericórdia dele. Ele começa explicando que tem 4 ocasiões que o banho é vamos falar, recomendável ou facultativo. Quando eu falo mustahab ou sunna, eu não estou querendo significar aqui que é a sunna do profeta, por exemplo, os ditos dele, tradição dele, não. Quando eu falar aqui sunna nessa aula, eu estou significando que é uma coisa que não é obrigatória, é facultativo. Se a pessoa quiser fazer, é melhor, será recompensada, cumpriu com uma tradição profética, e não é o dito do profeta, que às vezes as pessoas podem entender o que é o dito do profeta que eu estou falando, não, e sim um ato recomendável, um ato aconselhável para a pessoa fazer. Então o autor fala: yusannu al-ightisalu li arba' ashya, ou seja, 4 coisas ou 4 ocasiões que a gente é recomendado para a gente, é aconselhável a gente se banhar. Nessas 4 ocasiões, quando o que acontecer. A primeira, ele fala: Salatul Jumu'ah, a oração da sexta-feira. A gente sabe que a oração da sexta-feira para nós é obrigatório, não tem divergência alguma, é obrigatório. E ela vem no lugar da oração da Dhuhr, que é aquelas 4 ciclos de orações que a gente reza todo dia, menos sexta-feira, que a gente reza 2, que é essa oração, e é a melhor das orações. E ela também é melhor que é a Dhuhr.
Então, são 2 ciclos de oração. O que é sunnah? Ou seja, o que é recomendado a pessoa fazer? Tomar o banho antes de ir o quê? Para a oração. Antes de ir para a oração. Tem algumas opiniões que falam que é o banho, como é a opinião do Al-Hassan, Muhammad. Esses nomes eu já expliquei. São sábios dentro da escola, que eles têm a opinião que esse banho é para o dia de sexta-feira. Porque a gente sabe que o dia de sexta-feira é o melhor dia. É o melhor dia. Então é por causa desse dia que é recomendado a pessoa se banhar. Mas o correto na escola, a opinião correta, que é feito a fatwa, é que é por causa da oração de sexta-feira, e essa é a opinião do Abu Yusuf, que é um dos companheiros do Abu Hanifa, e é a escola é baseada nessa opinião. E a gente vai ver aqui, vai citar o porquê a escola escolheu que esse banho é para a oração de sexta-feira e não para o dia de sexta-feira. E até o autor, quando ele explicou esse livro, que é um livro pequeno, ele tem 2 explicações, a Shurumbulali, rahimahullah, ele tem 2 explicações. A primeira, ele é uma explicação mais longa, que se chama Imdad al-Fattah. É uma explicação mais longa, não teve tanto, como se chama, aceitação perante as pessoas, e depois ele resumiu essa explicação longa e escreveu Maraqi al-Falah, que é um livro que teve muito sucesso e muita aceitação no mundo islâmico. E ele explicando isso no livro dele, ele fala ala sahih, que significa que o certo, o correto na escola, que ele é para a oração da sexta-feira. Porque um dos motivos por que ela é para a oração, porque a oração da sexta-feira é melhor, ele explicando, que a oração da Dhuhr, que a gente reza nos outros dias além da sexta-feira. Agora, de segunda, ou vamos falar de sábado, até quinta-feira a gente reza a oração da Dhuhr. É uma oração que em silêncio, 4 ciclos. Para quem não é muçulmano, eu estou explicando isso. Nós muçulmanos rezamos essa oração mais ou menos ao meio-dia e meia, depende, é quando o sol ele se encontra na metade do céu. Quando o sol se encontra na metade do céu, que ele começa a se movimentar. Aí entra o horário da Dhuhr. Quando a gente reza nesses dias, a gente vai rezar 4 ciclos de oração. Na sexta-feira, a gente reza faz um sermão, a palestra, nós muçulmanos, e depois a gente faz 2 ciclos de oração em voz alta, não é em silêncio. Essa é uma das diferenças dessas 2 orações. E a melhor é a oração da sexta-feira. Agora, tem várias evidências que falam sobre esse banho da sexta-feira. Tem um dito do Ibn Omar que ele fala, faz parte da sunnah. Aqui a sunnah que eu significo é a sunnah, tradição do profeta, tomar o banho para a oração da sexta-feira. Isso é uma das evidências que a escola tomou como correta, um argumento forte, que ela é para a oração da sexta-feira. Eles também têm uma evidência que foi narrado pelo Al-Bukhari e o Muslim, que o Sayyidina Uthman, ele entrou na mesquita sem estar banhado. E o Omar perguntou para ele por quê? Porque ele não estava banhado, e aconselhou a ele recomendou ele a se banhar sempre antes da oração. Isso também é mais uma das evidências que eles têm, a escola, falando que o banho é sunnah. Também primeiro a gente tem que saber o hukum, que é a sentença desse banho. Sentença, sempre quando a gente começa um assunto, a gente tem que saber a sentença desse assunto. O que é a sentença que eu significo aqui? Se ele é obrigatório, se ele é recomendado, se ele é detestável, ou seja, as normas
legais na religião. Então a gente viu o que na escola, que é sunnah. Essa é a primeira sentença, que é o banho é sunnah e não é obrigatório. Ou seja, o que eles significam com isso? Se a pessoa se banhar, a oração dela o que? É válida. Se a pessoa não se banhar, fazer o wudu, a oração dela o que? É válida. Isso que é, a gente pode falar, o fruto, o resultado disso que eu estou falando. Para a gente entender, quando eles falam agora é válido, não é válido, não é isso que eles estão falando. Eles estão falando, é uma coisa que você vai ser recompensado, não tem nada a ver com a oração. Agora tu vê uma pessoa que não se banhou para a sexta-feira, saiu do trabalho, fez o wudu, como a gente sabe que é obrigatório, e foi rezar a sexta-feira. A oração dessa pessoa é o que? Válida, correta. E a oração de quem se banhou é válida, correta, mas ela tem essa recompensa a mais que ela o que? Tomou o banho, se banhou para esse dia. Então, o profeta fala que o Abu Huraira contando sobre o profeta, ou seja, relatando que o profeta, que a paz sobre ele, fala que aquela pessoa que ir à sexta-feira, que se banhe, ou seja, que tome o banho para ir para a sexta-feira, ou seja, a oração da sexta-feira, como foi interpretada para a maioria dos sábios. E essa aqui, essa opinião, não é só da escola da Hanafiya, é a opinião de todas as escolas, que é voluntário, que é facultativo, que é recomendado esse banho. Mesmo tendo outra opinião que fala o quê? Que é obrigatório esse banho. Mas a opinião correta, e até alguns falaram sobre um consenso religioso sobre isso, que é facultativo e voluntário. Ou seja, a pessoa, se quiser, faz. Se não quiser, não está o quê? Pecando. Mas sempre a gente procura o quê, irmãos? Não é porque é sunnah, a gente deve deixar de fazer. A gente o quê? Sempre deve fazer o melhor, procurar fazer o melhor. Porque o profeta, que a paz sobre ele, sempre procurava fazer a melhor adoração, o melhor ritual, da melhor forma. Por isso que a gente deve seguir o profeta como exemplo. E o dito que está no Muslim, que é a maior evidência, a gente pode falar, nas escolas, né, as 4 escolas, e as pessoas que concordaram com essa opinião, que o profeta fala, Man ja'a minkum, e quem vim para, vamos falar, a oração da sexta-feira. Quem vim para a oração da sexta-feira, al-Jumu'ah, quer dizer a oração da sexta-feira. Que os árabes, eles, faz parte da língua árabe, abreviarem a frase. Eles não gostam de falar muito. Ou seja, a eloquência da língua é sempre a pessoa que reduzir, resumir o que você vai falar. Em vez de falar a oração da sexta-feira, eles falam o quê? A sexta-feira. A gente sabe que tem ali oculto a palavra oração. Isso aí faz parte o quê? Da língua árabe. E toda pessoa, sendo árabe, ou pessoa que estudou a língua árabe, tem esse conhecimento, esse entendimento que ele significa o quê? A oração da sexta-feira. Então o profeta fala no verbo imperativo. Ele fala no verbo imperativo, falyaghtasil, ou seja, que tome o banho, no verbo imperativo. E a gente sabe que o verbo imperativo, irmãos e irmãs, quando é citado e não tem nenhuma evidência ou outro versículo, ou outro dito que tire essa obrigatoriedade dessa ação, ele é o que? Obrigatório. Ele é obrigatório. Mas aqui tem outras evidências, principalmente a que eu citei agora há pouco, que quando Sayyidina Uthman entrou na mesquita sem estar banhado, o Omar aconselhou ele a se banhar. Mas ele permaneceu, escutou a palestra, rezou com os muçulmanos e nenhum deles o que criticou ele. Se fosse obrigatório, Sayyidina Omar não ia ficar quieto e nem os companheiros do profeta vendo aquilo. Mas era uma coisa que recomendada. Então isso é uma evidência que tira isso que a gente fala que é obrigatório, como está nesse hadith, é como o entendimento dos companheiros do profeta, como que eles entenderam esse dito. Os árabes, ou as pessoas que estudaram a língua árabe, eles sabem o que significa os ditos do profeta. Se é obrigatório,
se é recomendado. Isso aí a pessoa precisa ter um grande conhecimento para saber diferenciar o que é obrigatório e o que é recomendado. Por isso que a pessoa não pode falar da religião sem evidências ou transmitir uma coisa da cabeça dela. A pessoa, por exemplo, não sabe o que foi perguntado. Não é feio, a pessoa falou, olha, eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou perguntar para os sábios e te respondo. Mas a pessoa fazer uma fatwa, vamos falar, né, uma opinião legal na religião, a gente pode traduzir dessa forma, a fatwa, né, e falar sobre a religião sem conhecimento algum. Isso é um dos maiores pecados, a pessoa ter essa ousadia de falar da religião sem conhecimento algum. Então essa é a evidência. A gente aqui, desde o início desse curso, a gente sempre coloca uma evidência, no máximo duas, para o que? Não confundir a pessoa, para não ser muitas informações só num dia, numa aula. Então a pessoa que, decorando só essa evidência, ela sabe o que? Por que isso é sunnah, por que isso é recomendado. Porque a gente sabe que as escolas, elas não são opiniões ou interpretações do homem, e sim, eles têm um dito do profeta Muhammad, explícito, claro, ou um versículo do Alcorão, ou um consenso religioso falando o quê? Que isso é sunnah, que isso é obrigatório. Por isso que eles tomaram isso o quê? Como sunnah, baseado nesse dito do profeta, que a paz de Deus sobre ele. E essa é a escola, essa é a opinião correta da escola. Agora, quando a gente fala, olha, é uma coisa bem interessante. A gente sabe que tem essas duas opiniões. Uns falam que é para o dia de sexta-feira, como é o Muhammad al-Hassan e o Ziyad, al-Hassan ibn Ziyad, que é o outro da escola também. Eles têm essas opiniões. Agora, qual que é o resultado disso? O que vai divergir se a gente tomar essa opinião como correta ou essa? Agora, se a pessoa fala que é para o dia de sexta-feira, o dia de sexta-feira, quando começa para a gente? A partir do crepúsculo. Então, a partir de noite começa o dia da sexta-feira, que é, vamos falar, a noite de sexta-feira. Começa ali. Se a pessoa se banhar quando entra a sexta-feira, o banho dela, o que é? Válido. Mesmo que ela perder o banho depois, que ela vai perder, não tem como a pessoa ficar com ablução ou com banho esse que ela fez, ou obrigatório ou recomendado, até o outro dia. Ou vamos falar como é o nosso dia, para vocês não se confundirem, vamos falar ficar 12 horas. Não vai dar mais que 12 horas. Vamos falar 15 horas vai ficar a pessoa abeluída. Ou seja, não vai poder nem fazer uma necessidade física, porque senão perde o banho que ela tomou. As pessoas que têm essa opinião, mesmo perdendo a ablução ou o banho, já fez a sunnah, já cumpriu com o que o profeta falou, que o banho o que é? Para o dia. Mas as pessoas que falam que é para a oração, se a pessoa, por exemplo, tomar o banho às 10 horas da manhã, e a oração é o meio-dia, prestem atenção, a oração é o quê? O meio-dia. E a pessoa, nesse intervalo, foi fazer o quê? Uma necessidade física. Ela perdeu o quê? Aquele banho para a oração. Esse é o resultado dessas duas opiniões. Então, pessoa é bom sempre, o que é aconselhável também? A pessoa tomar o banho próximo da oração. Por exemplo, a oração é meio-dia. Eu moro perto da mesquita, 10 minutos da mesquita, 11h30 eu tomo banho. Acabo meu banho, por exemplo, 11h45, até o meio-dia eu já estou na mesquita, de banho tomado. E não perco a minha ablução, a não ser após a oração. Isso é o recomendado, se a pessoa conseguir fazer. Então, se a pessoa perder o banho, por causa de uma necessidade física, ela não alcança o quê? Como que a gente pode falar? Essa recompensa, essa dádiva, não alcança. Por quê? Quebrou o banho. Teve que fazer o que? O wudu para ir para a oração. Então, a pessoa agora tem que tomar o banho que antes da sexta-feira, como a gente viu, para ficar mais próximo da sunnah e do dito do profeta. Alguém ficou com alguma dúvida? A gente vai explicar agora outra coisa que também é bem importante
A gente viu a sentença, qual que é a sentença disso. Agora a gente vai ver uma coisa muito importante, que é se uma pessoa, por exemplo, teve relações com a sua esposa. A gente sabe que a pessoa que tem relação com a esposa, ela precisa fazer o quê? O banho obrigatório. O banho que a gente pode falar é janaba, que é quando a pessoa está em pureza maior. Ou seja, se a pessoa fazer o wudu, não serve. Tem que ser o banho. Mas, se a pessoa está indo para a oração de sexta-feira, e também quer fazer esse banho, ou seja, intencionar o banho para tirar essa impureza maior, para poder fazer a oração, e também o que? Intencionar o banho para a própria oração, ou seja, tem duas intenções. Esse banho, eu posso fazer esse banho somente, ou tenho que tomar duas vezes banho? Tomar um banho para janaba, tirar a impureza maior, para mim poder fazer a oração, e outro banho intencionando essa sunna, isso que é recomendado, essa tradição profética, que é recomendado tomar o banho para a oração da sexta-feira. O que vocês acham, irmãos e irmãs? Quem gostaria de responder essa pergunta? O que vocês acham? Um banho serve ou precisamos tomar duas vezes o mesmo banho? Sinta-se à vontade. A gente sempre abre um espaço para as pessoas refletirem, meditarem, e depois a gente responde o que a escola fala sobre isso. Aqui no Zoom não tem nenhuma pergunta, uma resposta. Se alguém desejar responder. Aqui, sexta-feira, na quinta, a irmã falou. Isso aí mesmo, irmã. Na quinta, na hora do crepúsculo, começa o quê? A sexta-feira, correto. A irmã falou ali um banho. Vocês concordam com a irmã? A irmã também falou aqui um banho completo. Aqui um banho. Então um banho é correto, essa é a opinião correta na escola. A pessoa fazendo um banho já serve. A pessoa pode intencionar o quê? Intencionar a se purificar, tirar a impureza maior, e também intencionar o quê? A pessoa pode intencionar o banho para sexta-feira, para a oração da sexta-feira. Então serve, um banho somente serve. Até se a pessoa não intencionar o da sexta-feira, serve. Por quê? Porque ele cumpriu o que diz no dito do profeta, ir de banho tomado. Ele tomou o banho, também serve para essa outra sunna. E como a gente sabe a evidência deles nisso, é que o profeta fala as intenções as ações são determinadas das intenções. Ou seja, o que a pessoa intencionar, a pessoa o que será recompensada. Então, isso é a evidência deles sobre esse tema. Isso é evidente. Só que o que a gente falou, outra coisa também. A pessoa, por exemplo, que não encontrou, a gente pode falar, que a gente sabe que tem o tayammum. Aqui não precisa fazer, a pessoa, não, o tayammum não entra no lugar do banho, que é aquela, a gente pode falar aquela purificação seca que a gente faz ela com terra. Isso a gente vai explicar, inshallah, no outro capítulo, com mais detalhes. A pessoa não encontrou água, não precisa fazer o que? Como a gente pode falar, esse ritual,
que você faz o que? Com terra, quando não tem água. Quando não tem água. Isso aqui o que é? Para limpar. E o tayammum a gente sabe que não é para limpar, e sim para tirar a impureza. É uma permissão, uma facilidade de Deus quando a pessoa o que não encontra a água. Então, aqui não precisaria. Não precisaria. Agora outra, a gente falou o primeiro, né? Agora o segundo, a primeira ocasião é tomar o banho para a sexta-feira. Agora a segunda ocasião, meus irmãos, é para a reza do Eid, que é que a gente fez poucos dias atrás, que é a oração que a gente faz do nosso festival, a gente pode falar assim, que é no primeiro dia do Shawwal, que é o mês, o 10º mês do nosso calendário. A gente faz o que? Uma oração e depois fizemos o que? A palestra. Depois fizemos a palestra. Ou seja, é o contrário da oração de sexta-feira. É o contrário da oração de sexta-feira. Também o profeta, que é a paz sobre ele, se banhava para essa oração. Ele tomava um banho e também o Ibn Omar, a gente sabe, que ele fazia isso querendo seguir a sunna do profeta. E o Nafi', que era um dos alunos dele, fala que o Ibn Omar sempre tomava banho antes de ir para essa oração. Também é recomendado a pessoa que tomar o banho. O profeta fala, e aquela pessoa que tomar, que fazer o wudu também para a oração, ela fez algo bom. E aquela pessoa que tomar o banho, ela fez algo melhor ainda. Então, esse é o dito e a evidência que eles tomam para esse ato, a gente fazer nessa oração do festival. A gente tem 2 festivais, nós muçulmanos. Temos o primeiro festival, que é depois do Ramadã, e depois temos outro festival que acontece mais ou menos 2 meses e meio, mais ou menos, que é o festival depois da peregrinação, que é o festival da peregrinação, o festival do sacrifício. Então temos 2 festivais anuais. Esses 2 a gente deve o que? Quando a gente for orar, fazer a oração, a gente deve o que? Se banhar. É recomendado, é sunnah a pessoa fazer isso. Isso também, irmãos, por que a gente aprende isso? Para a gente ficar sempre o que? Mais próximo da sunna do profeta. E aquela pessoa que obedece o profeta, como tem vários versículos do Alcorão, obedece a Deus. Tudo isso que o profeta ordenou a gente fazer, ou recomendou a gente fazer, é para o nosso bem, é para elevar a nossa fé, para nos deixar mais próximo de Deus, o Altíssimo. Então, isso aí a pessoa não é só porque é sunnah, eu não vou praticar. Só porque é sunnah, eu não vou praticar. Não, a pessoa tem que ter uma mente melhor do que isso. Falar é sunnah, eu vou ser o quê? Recompensado por isso. Vou me aproximar de Deus, como Deus fala, e a pessoa não vai se aproximar de mim a não ser aquilo que eu tornei obrigatório para ela. E se ela querer se aproximar mais e mais de mim, aquilo que eu deixei recomendado para ela. Então a pessoa que quer se aproximar mais de Deus não cumpre só o obrigatório, e sim aquilo que é o que? Também recomendado. Como os companheiros do profeta faziam, eles não deixavam isso porque era sunnah, porque não era obrigatório, eu vou deixar. Pelo contrário, eles faziam e realizavam essas coisas para se aproximar de Deus e cumprir também com as instruções, os ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja sobre ele. Alguém ficou com uma pergunta até agora? Tem alguma dúvida? Sinta-se à vontade, a pessoa que tiver alguma dúvida, não entendeu alguma coisa. Aqui as irmãs... Isso aqui é a irmã que respondeu, não? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A irmã falou Jum'a Mubarak no Alcorão. A gente não está falando sobre saudação, irmã.
saudação. A pessoa está falando, a irmã está perguntando, pelo que eu entendi, se a pessoa pode falar, eu acho, pelo que eu entendi da pergunta dela, se a gente pode falar uma sexta-feira abençoada. Uma sexta-feira abençoada. Se for por súplica, a pessoa querer suplicar para o irmão, não há problema algum. Mas isso não era uma tradição profética ou do tempo dos companheiros do profeta. Mas se tu quer suplicar para o irmão, não há problema algum. Suplicar para ele que ele esteja esse dia abençoado. Isso são expressões diárias que a gente faz. E não é só por causa da sexta-feira. Como às vezes tu vê um irmão, que Deus te abençoe, meu irmão. Que você esteja um ótimo dia. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe onde quer que você esteja. Então, se for como súplica, não há problema algum. O problema é a pessoa querer especificar que isso é o quê? Isso o profeta fazia, ou os companheiros do profeta faziam. Isso a pessoa não pode, por quê? Porque é uma invenção da cabeça dela, porque o profeta não fazia dessa forma e nem os companheiros. Mas suplicar não tem tempo, não tem lugar específico. A pessoa pode suplicar a hora que ela quiser pelo irmão. E a gente sabe que a pessoa que suplicar pelo irmão, os anjos falam o quê? Amém, ou seja, que Deus conceda isso e para você também. Ou seja, a mesma súplica que você faz para o seu irmão, os anjos vão falar amém e também vão suplicar para você a mesma coisa que você pediu para o irmão. Então é uma coisa que a gente deve o quê? Fazer. Então esse é o segundo. Agora o terceiro é Lil-Ihram. Al-Ihram é o que a gente, é uma roupa que a gente veste quando a gente faz a peregrinação, tanto a maior como a menor, Al-Hajj, que é um pilar no Islã, é o quinto pilar do Islã. É obrigatório para a pessoa que tem condição financeira e tem saúde para ir o quê? Fazer Al-Hajj, a peregrinação. Como que é essa peregrinação? A gente vai estudar, inshallah, um capítulo inteiro, falando, que é o último capítulo do livro, falando sobre Al-Hajj, como a gente faz essa peregrinação. Mas aqui o autor está citando que também é recomendado a pessoa tomar um banho quando ela vai o quê? Vestir essa roupa. São duas toalhas, não sei se vocês já viram, são duas toalhas brancas. Uma a gente usa em cima e uma a gente enrola embaixo. Ou seja, izar, que é a parte de baixo, que a gente enrola na cintura, né? E rida, que é a parte de cima, que a gente coloca sobre os ombros. A gente faz a peregrinação dessa forma. Todos os muçulmanos, tu vê ali, milhões de pessoas, todo mundo dessa forma. Os homens, a mulher faz com a roupa que ela usa no dia a dia normal, o roupão dela. Então, antes da pessoa fazer o ihram, ahrama, que significa o que a pessoa intencionar entrar na peregrinação e vestir essa roupa, é aconselhável a pessoa a tomar o banho, como o profeta fez, que a paz deu sobre ele. Um hadith do Tirmidhi, que é um hadith Hassan, como ele falou, é um hadith válido, como a gente pode falar. Então, essa é a evidência da escola, que a gente deve se banhar antes de ir para Al-Ihram. Al-Ihram, ele tem muito significado, essa palavra, mas quando é citada assim, nos livros de jurisprudência, é citada com sentido o quê? Da própria roupa, ou também pode ser no sentido da pessoa intencionar entrar na peregrinação. Intencionar entrar na peregrinação. Então, a pessoa deve o quê? Fazer esse banho. Mesmo agora as irmãs, agora a irmã está pós-parto, ou a irmã está menstruada, ela também é facultativo, é sunna, a pessoa que fazer isso também, mesmo estando o quê? Nesse estado. Não há problema algum. Isso aí não há divergência. Como o profeta ordenou Asma bint Umays, que era a mulher do Abu Bakr, que ela ganhou o filho dela na época da peregrinação.
E foi falar para o profeta o que ela deveria fazer naquela situação, ou seja, pós-parto. O profeta falou para ela o que? Tomar banho, ou seja, para o ihram e intencionar a peregrinação. Então também não importa o estado que a pessoa está, não importa o estado que a pessoa está, também é sunna para as mulheres e não só para os homens. Alguém ficou com mais uma dúvida? Esse aqui é o terceiro, né? Agora a gente vai explicar o quarto. Vamos explicar o quarto. Se alguém tiver alguma dúvida. É que no Facebook, meus irmãos, agora se tu perguntar e eu não te responder, é porque eu não vi. É muitas mensagens. Tu pode deixar o quê? Pode fazer de volta a pergunta, por favor, quando eu parar aqui para olhar. Porque senão, eu não vou responder. Não é porque eu não quero, mas porque eu não vi mesmo a pergunta. Porque aqui, ó, tu vai subindo para cima, ele baixa sozinho, não sei o que é. Acho que é do Facebook isso, não sei porquê. Então vocês podem fazer de volta a pergunta, por favor. Era uma pergunta ou outra, essa aqui eu não tinha visto. No Alcorão, onde que diz que é obrigatório a saudação de Jumu'ah Mubarak. Não tem no Alcorão, como a gente já respondeu essa pergunta. Então, não tem nenhuma pergunta. Vamos continuar. Agora tem outra coisa. A gente viu que se a pessoa não encontrar água, porque a gente sabe, a gente tem que entender, irmãos e irmãs, quando eles falam isso, os juristas, os sábios, a gente tem que ver a época que eles estão falando isso. Como que era a época. Tu não pode querer o quê? Julgar, essas pessoas estão falando de uma coisa que, no seu tempo, sim, graças a Deus, você não passa por essa necessidade. Mas tem pessoas no seu tempo, nesse século, que passam por essas dificuldades, principalmente nos países mais pobres. Eles têm falta de água. Então, por isso, agora, por exemplo, a pessoa quer fazer esse banho obrigatório, quer cumprir com essa sunna, tanto qualquer uma ocasião que a gente citou ali, das três, mas ela não encontra o que? Água. Ou para ela trazer água tem que ir num poço muito longe e nesse horário pode ter ladrões assaltarem ela, então ela não tem como ir lá. Então o que ela pensa? Já que eu não posso ir lá, eu vou fazer o tayammum, ou seja, me limpar com terra, que é uma purificação que a gente faz, a gente vai explicar inshallah na próxima aula ou na outra inshallah, quando a gente acabar esse capítulo. Não é o que, não faz parte da escola e os sábios falarem o que a pessoa faz o tayammum. Por que eles falam isso? Porque essa é uma permissão de Deus, é uma facilidade de Deus para conosco. Quando a gente não encontrar água, tem uma condição. Eu não posso fazer essa purificação seca quando eu tenho água, não vai ser válida. Eu só posso fazer ela quando ela não tem água ou outras condições que a gente vai citar. Então, a pessoa não tem água, a gente está fazendo uma coisa que é recomendada, não é obrigatória. A pessoa não faz o que? O tayammum. Não precisa fazer no lugar o que? Do banho. Aí eu vou fazer isso por causa do lugar do banho. Não encontrou água, chegou a sexta-feira, tu faz só a ablução para a oração. Porque esse banho é para a gente o que? Se purificar. Agora tu está indo num lugar que vai estar cheio de gente. Como a gente sabe, as mesquitas, sexta-feira, é muitas pessoas. Um dos motivos de tu tomar esse banho, se a gente quer entender o dito do profeta, o porquê ele falou isso, é para a pessoa não ir com um cheiro que não é agradável. E se sentar no meio dos irmãos. Ou deixar a mesquita o quê? Não purificada por causa do cheiro dele ou por causa de alguma sujeira que se encontra nele. Então, por isso que esse banho faz. Também, como que eles viviam? A maioria deles eram agricultores. Também a gente pode entender por causa disso.
Então, é recomendado. A pessoa tomou o banho, não tomou, a oração da pessoa é válida. Nem a pessoa não critica. Agora, por exemplo, se uma pessoa, vamos falar que uma pessoa tem a opinião que o banho é obrigatório. Que o banho é obrigatório. Ela vai criticar a outra pessoa que tem a opinião que o banho que é recomendado. A pessoa não tem o direito de fazer isso. E tu também não tem o direito, se a pessoa tem essa opinião que é obrigatório, tu não tem o direito de criticar ela. Ela fica com essa opinião, ela quer se banhar todos os dias antes de ir para a sexta-feira, ela que sabe. Ela tomou essa opinião com evidências. E a gente sabe que tem várias evidências que falam que ele é o que é obrigatório. Mas como que aqui fala que é obrigatório e aqui fala que é recomendado? A pessoa tem que entender. Esse dito que fala que é obrigatório, que é o wajib, ala kulli muslim, como é o dito do profeta, é correto esse dito. Mas o dito que veio após ele revogou esse dito. Revogou esse dito que falava que era obrigatório e tornou esse assunto, essa sentença que era obrigatória, facultativa. Isso mostra também a misericórdia de Deus para conosco, ou seja, facilitou mais ainda para a gente e não tornou isso que obrigatório. Então, foi revogado esse dito pelo dito do profeta, e quem tomar banho é melhor. Afdal ou ahsan, que ele fala no dito, é melhor. Então isso prova o quê? Que esse dito revogou o outro dito, e essa é a resposta das escolas. Essa é a resposta das escolas para aquelas pessoas que falaram que é o que? Obrigatório. O último, que é também sunnah, o quarto, que é o banho para a pessoa que está na al-hajj, na peregrinação, o peregrino, principalmente na Arafah, que a gente sabe, a montanha de Arafah, que a gente fica no 9º dia, também tem o jejum de Arafah, que a gente já explicou nas aulas. Esse dia é um dia o que? Muito abençoado para a gente. É o dia que Deus Altíssimo mais salva as pessoas do fogo do inferno. É aconselhável que a pessoa tomar banho nesse dia. Tomar banho nesse dia. Para quem? Para a pessoa que está naquele local, não a gente. Tipo, a gente não está fazendo a peregrinação. É aconselhado para quem? Para essa pessoa específica, o peregrino que está lá, se encontra em Meca, fazendo a peregrinação. Essa é mais uma sunnah de tomar o banho. E toma o banho aconselhado tomar depois da oração da Dhuhr. Depois da oração da Dhuhr, que é o aconselhado a pessoa tomar o banho. Isso também é por causa do grande dia que é. Grande dia que é, e a recompensa que tem nesse dia. A recompensa que tem nesse dia. Isso é esse dito que eles falam, que os companheiros do profeta faziam isso. Os companheiros do profeta tomavam o banho nesse dia. Então é uma sunna que eles pegaram do profeta, que a paz seja sobre ele. Por isso que é o que é aconselhável. Por isso que é aconselhável a pessoa que ia tomar o banho. Aqui a gente acaba o que? Esse capítulo, esse subcapítulo a gente pode falar. Alguém ficou com uma dúvida para a gente ir para o próximo subcapítulo? Se alguém ficou com uma dúvida. Depois a gente vai mostrar outras coisas que não são sunnah, mas é mandub. Mandub a gente já explicou, é um nível abaixo da sunnah. Vamos falar que a sunnah a gente vai traduzir como recomendável. O mandub a gente traduz como aconselhável, seja um pouco abaixo. Tem a recompensa da sunnah é maior que a recompensa o quê? Do mandub. Alguém ficou com uma dúvida sobre esse capítulo, as 4 ocasiões que a gente citou, que a pessoa deve o quê? É recomendado para a pessoa tomar o banho. Alguém ficou com uma dúvida? Aqui no Face não tem nenhuma pergunta. Então
Então eu vou continuando, e se alguém se lembrar de uma pergunta ou querer tirar alguma dúvida, é só deixar ali que eu vou responder, inshallah. Agora a gente vai citar, como o autor citou, 16 ocasiões que é aconselhável também a pessoa que tomar o banho, se banhar. A gente explicou isso, eu sei, para os irmãos que estão entrando hoje. É a primeira vez que a gente faz também pelo Facebook. A pessoa pode não entender, mas a gente nas outras aulas explicamos como se faz esse banho. Como que se faz esse banho em detalhes, de acordo com a sunna, ou seja, de acordo com o profeta, que a paz é sobre ele, se banhava. Então a gente explicou isso. Inshallah a gente vai publicar esse conteúdo e cada aula a gente vai colocar tipo o nome do assunto da aula, a data que foi transmitida e a pessoa que quer voltar lá e ver a explicação para entender melhor, a gente vai facilitar isso, inshallah, e vamos colocar no nosso canal no YouTube, para quem o que desejar. Ali o banho, isso aí a gente vai explicar agora. Banho depois de lavar o defunto, eu acho que tu quer dizer, né? É depois de ir no cemitério, depois do defunto, a pessoa quando lava o morto. Isso aí a gente vai explicar, inshallah, né? Nessas ocasiões, essas que a gente vai citar agora, inshallah. Então o autor fala: وَيُنْدَبُ الْاغْتِسَالُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَيْئًا. 16 ocasiões é aconselhável a pessoa que tomar o banho. A primeira, que o autor cita: liman aslama tahiran. A pessoa que se converter, mesmo que ela esteja purificada. Ou seja, aqui purificada, eles significam a pessoa, por exemplo, que não teve uma relação física com a sua esposa. Uma pessoa que não teve relação física com a sua esposa. Ou seja, purificada dessas impurezas que a pessoa acontece depois dessa relação. Então é o que? Sunnah. Qual que é a evidência dessas pessoas? A escola fala que a pessoa que quer se converter, pessoa que vem, olha, eu quero me converter para o Islã, um cristão, um judeu, um ateu, que encontrou a verdade no Islã e quer se converter. A gente fala para ele, é sunnah, é melhor, meu irmão, você tomar o banho e vir fazer a shahada na mesquita ou no lugar que eles combinaram. Então isso é aconselhável. Por quê? A evidência deles é um dito que foi narrado pelo Ahmad, um dito válido, Hassan, correto, que fala o Abu Huraira que quando um dos companheiros do profeta, que se chama Thumama, quis o que? Se converter, quis fazer a shahada, o testemunho de fé. O profeta o que? Ordenou a eles a levarem ele para se banhar. Eles levaram ele tomou o banho e veio e fez a shahada. E a gente vê que nessa situação que ele estava longe da família dele. Então estava o quê? Uma pessoa pura, não tinha nenhuma sujeira. Então os sábios entenderam que esse banho foi porque para ele se converter. Não era porque ele estava sujo, e não para se converter aconselhável a pessoa o quê? A se banhar. E também é uma nova, como a gente pode falar, uma nova fase da vida da pessoa. Como a gente sabe que o Islã, ele apaga todos os pecados da pessoa. Ou seja, a pessoa, quando entra no Islã, tudo é apagado. Todos os pecados da pessoa é apagado quando entra no Islã. Até quando Amr ibn al-As, ele veio se converter, ele falou ao profeta de Deus: eu quero me converter, mas eu quero uma condição antes disso, eu tenho uma condição. Aí o profeta fala: qual é a sua condição? Falou: de eu ser perdoado. Aí o profeta dá risada e fala para ele:
Ô Amr, Deus o Altíssimo colocou no Islã, ou seja, uma bênção, que quando a pessoa se converte, é perdoada tudo o que ela fez antes. Ou seja, é uma nova fase na sua vida, por isso também que é o que? Recomendado a pessoa iniciar essa nova fase o que? Com o banho ou com a purificação. Esse é o primeiro que citou, a primeira ocasião que citou. E também a pessoa que tem também, por exemplo, teve relação vamos explicar aqui para vocês entenderem. Isso aqui é bom porque isso pode acontecer. Vamos falar que a pessoa, prestem atenção, a pessoa se converteu. Mas antes de se converter, a pessoa teve o quê? Uma relação com a sua esposa. E depois dessa relação, ele o quê? Se banhou. A pessoa o quê? Se banhou. E foi para a mesquita se converter. Esse banho também serve. Como ele tomou o banho o quê? Para entrar no Islã. Porque o propósito, o que é? A pessoa estar banhada. O propósito disso, que a gente entende desse hadith, que o profeta fala para ele se banhar, é a pessoa estar purificada, pura, naquele momento, que é o momento mais importante na vida da pessoa. Então também serve, não há problema algum. Esse é o primeiro. Agora o segundo, a pessoa quando alcançar a puberdade. E a gente sabe que na escola a puberdade a pessoa alcança quando chega nos 15 anos. A escola da Hanafiya, a opinião correta da escola é quando tem 15 anos de idade. 15 anos de idade a pessoa alcança o quê? A puberdade. É aconselhado, é recomendado a pessoa o quê? Se banhar nesse momento, nessa fase nova da vida da pessoa, também é aconselhável. Isso aqui, os 15 anos é lunares, né? Que o calendário lunar tem menos dias que o calendário solar, o nosso calendário. Então, a pessoa quando tiver 14 anos e pouco, no calendário solar, vai ser o que já chegou os 15 anos completo no calendário lunar. Isso aqui é só para as pessoas, às vezes, que acham que o nosso calendário é igual ao calendário que a gente segue, por exemplo, no Brasil, ou na maioria dos países no mundo. Não, nosso calendário islâmico é um calendário lunar. Então, quando alcançar essa idade. Só tem outras coisas também, não é só alcançar essa idade, pode alcançar antes. A puberdade aqui ele fala o que? No geral, o autor. Pode alcançar a puberdade com a ejaculação a pessoa, pode. Ou com a menstruação a mulher. Então, tudo isso que a pessoa alcança a puberdade. A pessoa, é recomendado ela se banhar quando ela está nessa situação, nessa fase. O terceiro, o liman afaqa min junud. Uma pessoa estava bem, do nada, que Deus nos livre, né, nos proteja, enlouqueceu a pessoa. Um problema, ficou dias, assim, vamos falar, ficou 2, 3 dias desse jeito, com esse problema. Depois, graças a Deus, voltou ao normal. É aconselhável essa pessoa o quê? Tomar o quê? Esse banho. É recomendado ela tomar esse banho também. Porque às vezes a gente não sabe, porque quando a pessoa está nessa situação, irmãos, que Deus nos livre disso, às vezes a pessoa o que pode ter ejaculado, e a gente sabe que a pessoa que ejaculou, ou que teve um sonho molhado, ela deve o que? Tomar o banho para fazer a oração. O muçulmano, ele só ora quando ele está o que? Puro. A gente está parando perante o Senhor, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas.
Então a pessoa tem que estar pura. É uma ordem de Deus, como está no Alcorão, no capítulo 5, versículo 6. Então, por causa disso, não sabe o que aconteceu naquele tempo que tu ficou dessa forma, porque você não está em si. Então, por isso que é aconselhável que a pessoa se banhar. Alguém ficou com uma dúvida até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida. Aqui a irmã usou, desculpa, irmão, estava procurando no Face. Aqui a irmã Khalida, Deus te abençoe, minha irmã, falou: o banho sem nia mesmo. Aqui o banho, a gente explicou isso, acho 2 aulas atrás, minha irmã. Na escola é correto o banho sem nia. Isso aqui a irmã quis dizer. É interessante essa pergunta da irmã. Eu acho que ela quis dizer o quê? Que acho que é quando a gente estava explicando sobre a pessoa que foi se converter. Vamos falar que a pessoa teve uma relação física com a mulher, tomou o banho e foi se converter. E quando ela chegou na mesquita, se converteu, já tinha uma oração. A pessoa que vai rezar, já é muçulmana. Essa oração é válida essa oração, porque ele fez o banho sem intenção. Eu acho que é isso que a irmã quis dizer. Na escola é válida essa oração, porque no banho não precisa de intenção. O banho, nem o wudu na escola, precisa de intenção. Então é o que, minha irmã? Válida. Ou válido, né, o banho. Depois ela falou 15 anos para as meninas também. A menina, isso aí é o que é? Como que a gente pode falar? É o que eles viam na época, de acordo com as pessoas. Agora vamos falar que uma menina chegou à menstruação com 12 anos. Chegou uma menstruação com 13 anos. Já chega na puberdade. Mas se alcançar os 15 anos, o que? A pessoa entra automaticamente, vamos falar assim, chega a puberdade da pessoa. Mas a maioria das pessoas não chegam nesses 15 anos completos. Antes acontece o que? Esses sinais. Isso aí a gente vai explicar, inshallah, no capítulo que falar sobre isso, que são os sinais da puberdade, chamam al-alamat, ou seja, os sinais da puberdade. Entendeu, minha irmã? Ou seja, tem pessoas, tem mulheres que chegam à puberdade, ou seja, a menstruação, quando elas têm 11 anos. Tem uma menina que eu estava perto do hospital e um rapaz falando para mim que tinha saído do hospital, que ela ganhou o filho com 11 anos. Estava apavorado me falando. Tem casos assim, mesmo que é raro, mas tem. Aqui eles falam o que eles enxergaram. Enxergamos uma menina de 11 anos que vem a menstruação a ela. Alcançou a puberdade. Aqui alcançou a puberdade, irmãos, para vocês entenderem. A pessoa pode fazer o que tem que fazer, fica obrigatório, a oração, o jejum para essa pessoa. É isso que eles querem significar. Esses rituais religiosos ficam o quê? Obrigatórios para eles. Entenderam? Quando chega o quê? A puberdade. E também isso aqui, quando eu falei para vocês, de a pessoa enloucar, também a gente pode enlouquecer, né? Acho que enloucar não tem no português. Enlouquecer. Também a gente pode dar um exemplo da pessoa que está bêbada. Não sabe o que está acontecendo com ela quando ela está bêbada. A gente dá esse exemplo do bêbado, não quer dizer que a bebida é lícita no Islã. Aqui a gente fala sobre a bebida o quê? Porque é quando a pessoa está num momento o quê? Que ela não sabe o que faz. Às vezes ela pode ter tido uma relação e não se lembra do que aconteceu. Ou também a pessoa que desmaiou.
Também é aconselhado a pessoa que se banhar, pessoa que desmaiou. Aconteceu alguma coisa, pessoa desmaiou. Também pode, é aconselhado a pessoa que tomar esse banho. A irmã falou que era o caso mesmo da conversão, que ela queria saber. Nessa escola é correto, o banho é correto e a pessoa pode o que? Orar. A oração o que é? Válida. É a mesma coisa que o wudu. Isso aqui acontece quando, irmãos? Vamos falar que deu a oração Vamos falar a oração no meio-dia. E os irmãos muçulmanos estão brincando de jogar futebol na praia. Chamou a oração, veio um irmão, foi lá e chamou a oração. E eles estão esperando para rezar. E um deles não fez a ablução. Chega uma pessoa e chuta a bola, o quê? Dentro do mar. Essa pessoa entra, mergulha lá no mar, pega a bola e traz. Essa pessoa pode rezar. Não precisa de intenção, entendeu? Não precisa de intenção. Ou a pessoa que está dentro da mesquita sentada, uma pessoa se converte e fala, olha fulano, o sheik chama o irmão, ensina ele a fazer o wudu. Ele vai lá, ensina o irmão a fazer o wudu, porque eles vão rezar, e esse irmão, ensinando o irmão novo a fazer o wudu, ele intenciona o quê? A ensinar a pessoa, não está intencionando que é para reza. Esse wudu desse irmão, mesmo que ele fez para mostrar para o outro irmão como se faz esse wudu, é válido o wudu dele e ele pode rezar essa oração. Essa que é a diferença, o resultado, quando a pessoa fala que precisa de intenção e quando a pessoa fala que não precisa de intenção. Essa que é a diferença, irmãos e irmãs. Seja mais fácil para a pessoa, entendeu? Alguém ficou com mais uma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Aqui a irmã falou do funeral, a gente vai falar, né, o que é recomendado depois de lavar o morto. Depois de lavar o morto. Por causa do hadith que o profeta fala, que é sobre ele, que a pessoa deve fazer o quê? É recomendado fazer a ablução após lavar o defunto. Isso aí a gente vai ver, inshallah, na próxima aula. Ninguém ficou com uma dúvida? Vamos parar aqui então no terceiro, a gente explicou. E paramos o que no quarto e o quinto. Se alguém tiver uma pergunta, a gente deixa sempre o final das aulas para alguém que quer perguntar, que não entendeu alguma coisa, sinta-se à vontade. Se tem alguma crítica para fazer, não concordou com algo, sinta-se à vontade também. Isso também da puberdade, seria legal se uma pessoa pesquisasse, estudasse, principalmente o nosso século, ver uma faixa etária, por exemplo, no Brasil, onde acontece o que? Esses sinais da puberdade. É interessante essa pesquisa, porque nos outros séculos a gente tem até pessoas o que? Com 9, 10 anos, que chega a ela o que? A menstruação. Então, depende da época da pessoa, às vezes o local que ela vive também, isso afeta muito. Então, isso é interessante a pessoa pesquisar e ver. E como eu falei para vocês, eles falam aquilo que eles encontravam no tempo deles. Então, o importante é o que? O sinal. E não o tempo da pessoa, né? Se aconteceu em tal tempo da sua vida, a pessoa que já deve fazer as orações, deve jejuar,
deve usar o véu, se é mulher, né? Também depende do organismo de cada um, né? As pessoas não têm a mesma, como se chama, o mesmo organismo. Tem gente que vem com mais cedo, pessoas que demoram um pouco mais. Então, ninguém ficou com mais nenhuma pergunta. Então, que Deus firme nossa fé no Islã e guie nós para a senda reta sempre e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e facilite para nós a boa ação, facilite para nós a procura do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido. Que Deus guie todas as pessoas à senda reta. Que Deus guie todas as pessoas à senda reta. Que Deus facilite para nós a boa ação. Que Deus aceita de nós a boa ação. Que Deus faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. Que Deus afaste de nossos corações toda arrogância, todo orgulho, todo politeísmo, toda incredulidade, toda inveja, e que Deus afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente. E que Deus não castigue a gente no túmulo, e que Deus facilite para nós a entrada no paraíso, em paz com os profetas, os verídicos, os mártires e as pessoas virtuosas. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite para todos. Que Deus abençoe todos vocês. Inshallah, até a próxima aula, inshallah.